Olá pessoal, continuando as nossas aulas sobre compostos inorgânicos, até aqui a gente viu os ácidos diarrênios, as bases diarrênios, os sais e os óxidos. Nessa aula 31, a gente vai ver que os óxidos podem ser categorizados, divididos em 4 categorias: óxidos ácidos, básicos, neutros e anfóteros. Para que essa aula 31 não ficasse muito longa, eu dividi ela em 2 partes. Essa é a primeira. Começando por óxidos ácidos, aqui eu apresento uma definição por meio de um esquema. Óxidos ácidos são óxidos que reagem com a água, formando um ácido. Como exemplos de óxidos ácidos, eu vou colocar aqui os principais: CO2, SO2, SO3 e NO2. Esses são os principais óxidos ácidos, os mais importantes que a gente tem que saber. CO2 é o dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico. Aqui é o dióxido de enxofre, trióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Em seguida, a gente tem que completar essas equações. Óxido ácido reage com a água formando um ácido. A gente tem que saber os ácidos que serão formados por essas reações, representados por essas equações químicas. CO2 mais água. Uma estratégia é essa que eu vou passar para vocês. Perceba que aqui inicialmente só tem 2 átomos de hidrogênio. Ácido tem átomos de hidrogênio na sua constituição, os ácidos diarrênios. Em seguida, só tem um carbono aqui por fórmula, representa esse carbono. E quanto aos átomos de oxigênio? Tem 2 aqui por fórmula e tem 1 aqui por fórmula, dá 3 no total. H2CO3, prontinho. A gente encontrou que, para esse primeiro caso, a reação leva à formação de ácido carbônico. Dando sequência, SO2 mais água tem 2 hidrogênios, um átomo de enxofre por fórmula, 2 átomos de oxigênio e 1 de oxigênio, 2 com 1, 3, SO3. H2SO3 é o ácido sulfuroso. SO3 mais água, 2 hidrogênios por fórmula, 1 enxofre, 3 com 1, 4. Então perceba que essa estratégia aqui facilita bastante a nossa vida. Esse é o ácido sulfúrico. E para essa última reação representada por essa equação que nós vamos escrever, muda. A estratégia agora não pode ser empregada. O NO2 reage com a água formando ácido nítrico, mas também leva à formação de ácido nitroso, HNO3 e HNO2. E notem o seguinte, como a gente colocou 2 fórmulas e ambas apresentam átomos de nitrogênio, no final existirão 2 átomos de nitrogênio. O problema é que inicialmente só tem um átomo de nitrogênio. Isso não pode acontecer. É como se a reação estivesse acontecendo com o surgimento de mais átomos, o aparecimento de átomos do nada. Isso não pode acontecer. A quantidade de cada tipo de átomo no início tem que ser igual à quantidade desses átomos no final. Portanto, como tem 2 átomos de nitrogênio no final, a gente vem aqui e duplica a quantidade dessa fórmula. Uma fórmula dá 1 nitrogênio, 2 fórmulas vai dar 2 nitrogênios. Cuidado, a gente não altera esses valores pequenos. Aqui é 1, o 1 a gente não representa, e aqui é 2. Esses valores subscritos são chamados de índices ou atomicidade. A gente não altera. Se a gente alterar o índice ou a atomicidade, a gente está alterando a composição da substância, a composição do composto. Por exemplo, se a gente colocar 2 aqui, a gente vai criar uma nova substância. E isso não pode ser feito. A gente tem que manter a composição. Por isso, a gente altera a quantidade de fórmulas, esse valor que aparece na frente da fórmula, chamado de coeficiente estequiométrico. Depois, quando a gente for estudar o balanceamento das equações, a gente vai melhorar um pouco essa nossa compreensão sobre o balanceamento e sobre o coeficiente estequiométrico. Dito isso, sintetizando aqui, óxidos ácidos são aqueles que reagem com a água formando um ácido. Quais são os principais? CO2, SO2, SO3
e NO2. Pelo menos essas equações para o vestibular vocês vão ter que saber. Vamos agora aprender os óxidos básicos? Olha a definição que eu apresento para vocês aqui por meio desse esquema. Um óxido básico é um óxido que reage com a água, formando uma base. Como exemplos, eu vou também focar nos principais. K2O, o CaO e o MgO. Óxido de potássio, óxido de cálcio, óxido de magnésio. Completando essa equação, olha o que diz aqui a definição. Óxidos básicos reagem com a água formando uma base. Para determinar a fórmula da base, é só recordar a base formada por potássio. O potássio está na família 1A, tendência a formar cátions monovalentes, e bases são formadas pelos ânions hidróxido, OH-. A soma das cargas já dá zero, basta vir aqui e escrever KOH. Prontinho. Encontramos que, para essa reação, a base formada é o hidróxido de potássio. Completamos a equação química. Em seguida, vamos ver aqui, CaO mais água. Olha lá, o metal aqui é o cálcio. A gente tem que lembrar a base formada por cálcio. O cálcio está na família 2A, tendência a formar cátions bivalentes. Vem aqui e coloca cálcio 2+. Em seguida, bases são formadas por OH-. OH- a gente vai ter que colocar entre parênteses, porque são dois átomos formando o ânion. Puxa o 2 para cá e o 1 vem para cá subentendido. Vai ficar CaOH2. Prontinho. E por fim, óxido de magnésio mais água. O magnésio também está na família 2A, portanto vai formar uma base MgOH2. Prontinho, encontramos todas as bases que serão formadas por esses óxidos básicos quando eles reagirem com a água. Só toma cuidado com o seguinte, presta atenção que aqui, ó, K2, no início, antes da reação acontecer, tinha 2 potássio por fórmula. Aqui só tem 1. Isso significa que para manter a quantidade de átomos no final igual à quantidade no início, a gente vai ter que duplicar a quantidade dessa fórmula. Com isso, ó, duas fórmulas KOH vai dar 2 potássio, 2 potássio. Duas fórmulas KOH vai dar 2 hidrogênios. Aqui tem 2 hidrogênios. Duas fórmulas KOH vai dar 2 átomos de oxigênio. Aqui tem 1 nessa fórmula e 1 representado nessa fórmula. Com isso, a gente garante que a quantidade de cada tipo de átomo no início é igual à quantidade desses átomos no final. Se vocês prestarem atenção e reproduzirem o que eu fiz aqui, vocês vão notar que a quantidade de cada tipo de átomo no início já é igual no final. Portanto, aqui a gente pode representar 1 para 1 para uma fórmula. E aqui mesma coisa, 1 para 1 para uma fórmula. Sintetizando, óxidos ácidos são aqueles que reagem com a água, formando ácidos, como eu apresentei aqui para vocês. Por outro lado, os óxidos básicos reagem com a água, formando bases. E uma observação importante, uma estratégia que a gente pode utilizar para identificar um óxido ácido e um óxido básico é a seguinte. Perceba que os óxidos ácidos são formados por ametais. Oxigênio é um ametal. Carbono, enxofre e nitrogênio são ametais. Portanto, os óxidos ácidos normalmente são formados unicamente por ametais. Eu falo normalmente porque também existem óxidos ácidos formados por metais. Em relação aos óxidos básicos, olha lá. Se vocês perceberem bem, uma estratégia que a gente pode utilizar para identificar um óxido básico é que um óxido básico é formado por metais, principalmente metais alcalinos e alcalinos terrosos. Claro que existem também óxidos formados por outros metais, mas os principais que a gente tem que saber são os óxidos básicos formados pelos metais da família 1A e da família 2A, os metais alcalinos e os metais
alcalinos terróceos. Dito isso, importante, se esses óxidos são formados somente por ametais, eles são compostos formados unicamente por ligação covalente, ou seja, a ligação entre esses átomos se dá pelo compartilhamento de elétrons. Esses óxidos ácidos que eu apresentei para vocês são compostos moleculares, formados por moléculas. Eles não são formados por cátions e também não são formados por ânions. Por outro lado, os óxidos básicos, lembrem que eu falei para vocês, uma estratégia para a gente identificar um composto iônico é a existência de ao menos um metal na presença de ametais, como é o caso aqui. O oxigênio é um ametal, potássio, cálcio e magnésio são metais. A existência de um metal na presença de outros ametais indica a existência de pelo menos um tipo de ligação iônica, o suficiente para a gente caracterizar o composto como sendo iônico. Portanto, esses óxidos básicos que eu apresentei para vocês são compostos formados por cátions, espécies positivas, e também por ânions. Eles não são formados por moléculas. Agora eu quero melhorar um pouquinho, ampliar a nossa compreensão do conceito de acidez e basicidade. Quando que um meio pode ser considerado ácido? Quando a quantidade de H+ presente no meio, por exemplo, o meio pode ser um meio aquoso, substâncias dissolvidas em água. E aí esse meio vai ser ácido se a quantidade de H+ de cátions hidrogênio for maior do que a quantidade de ânions hidróxido presente nesse meio. Esse sinal aqui é o sinal de maior. E quando um meio vai ser neutro? Quando a quantidade de H+ for igual à quantidade de OH-. Nesse caso, a gente vai caracterizar o meio como sendo um meio neutro. Por outro lado, se a quantidade de OH- for maior do que de H+, maior, a gente vai caracterizar o meio como sendo básico. Uma outra maneira que a gente pode utilizar para caracterizar um meio como ácido ou básico é por meio de uma escala de pH. pH significa potencial hidrogeniônico. P minúsculo, H maiúsculo. Tem que escrever exatamente desse jeito. P minúsculo, H maiúsculo. Nessa escala, é uma escala numérica, ela vai de 0 a 14 e a gente tem instrumentos que podem ser utilizados para medir o potencial hidrogeniônico, o pH dos meios, e eles já fornecem diretamente esses valores para a gente. Esse instrumento é chamado de pHmetro. Se a gente medir o pH de um meio por meio desse pHmetro e a gente obter pH 7, pH igual a 7, indica que o meio é neutro, que a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Por outro lado, se a gente medir o pH e esse pH for menor do que 7, esse meio vai ser caracterizado como ácido. Olha lá, a quantidade de H+ vai ser maior do que a quantidade de OH-. E se o pH medido pelo pHmetro for maior do que 7, a gente diz que o meio é básico. Então, cuidado com esse sinal. Esse sinal aqui é o sinal de menor do que 7. E esse sinal aqui é o sinal de maior, que a gente já viu aqui em cima. Portanto, tome cuidado com o seguinte: quanto menor for o pH, mais ácido é o meio. Quanto maior for o pH, menos ácido vai ser o meio. Em outras palavras, mais básico vai ser o meio. Dando ênfase, quanto menor o pH, mais ácido é o meio. Quanto maior for o pH, mais básico é o meio. pH igual a 7, o meio é neutro. Melhorado o conceito de acidez e o conceito de basicidade que a gente havia aprendido, vamos compreender como é que se dá a correção da acidez do solo antes de se fazer o plantio de certa cultura e também a correção da acidez da água durante o seu processo de tratamento. Eu vou focar a explicação no processo de correção da acidez do solo, que é chamado de calagem. No final, eu faço um comentário sobre o processo de tratamento da água.
Então, olha lá, o processo de correção da acidez do solo é chamado de calagem. E não é um único procedimento. Um dos procedimentos é o seguinte: o agricultor adiciona óxido de cálcio no solo. O óxido de cálcio usualmente é conhecido como cal viva ou cal virgem. Adicionado o óxido de cálcio no solo, essa espécie vai entrar em contato com a água, seja da irrigação ou seja proveniente das chuvas. A gente viu que o óxido de cálcio é um óxido básico, portanto reage com a água formando uma base, o CaOH2, o hidróxido de cálcio, usualmente conhecido como cal apagada, também pode ser chamado de cal extinta ou cal hidratada. O hidróxido de cálcio em água, a gente sabe que vai sofrer dissociação iônica, produzindo OH- e também produzindo uma espécie positiva. Para cada fórmula, produz 2 OH-, para cada OH-, uma carga positiva, 2 mais. Com isso, a gente chega na conclusão que ocorre a produção de OH-, ocorre a formação de OH-, ânions hidróxido no solo. Essas espécies OH- vão reagir com o H+ presente no solo, responsável pela acidez do solo, e aí ambas as espécies serão convertidas em água. Dessa maneira, a quantidade de H+ presente no solo vai diminuir, ou seja, diminuiu a quantidade de H+, diminuiu a acidez, o pH vai aumentar, indicando que o meio ficou menos ácido. Esse processo também é utilizado para corrigir a acidez da água durante o seu processo de tratamento, nas estações de tratamento da água. O que eles fazem é justamente adicionar óxido de cálcio na água, de modo a gerar hidróxido de cálcio e, em última análise, OH-. Como curiosidade, o óxido de cálcio é obtido da calcinação do CaCO3, do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é o principal componente do calcário. O calcário é uma rocha sedimentar que é encontrada na natureza. E aí, por aquecimento, é possível decompor o carbonato de cálcio em CaO e também em gás CO2, dióxido de carbono. O dióxido de carbono é liberado para a atmosfera e aí o CaO pode ser utilizado para diferentes finalidades, como essa que a gente aprendeu aqui. Esse processo de aquecimento do carbonato de cálcio também é conhecido como calcinação. Calcinação no caso do carbonato de cálcio. Vamos fazer exercício para fixar essa parte? O primeiro exercício diz assim: considere os seguintes óxidos, 1, 2, 3, 4 e 5. Assinale a opção que apresenta os óxidos que, quando dissolvidos em água pura, tornam o meio ácido. A gente acabou de ver que são os óxidos ácidos que reagem com a água, formando um ácido. Eu falei para vocês que uma maneira da gente identificar óxidos ácidos é saber que os principais óxidos ácidos são formados unicamente por ametais. E quais são os ametais que a gente aprendeu? Olha lá, toda a família 7A, grupo 17 da tabela periódica, ficou claro que a Brahma imitou a Antártica, todos são ametais. Da família 6A, os Sé, oxigênio, enxofre e selênio. Da família 5A, nitrogênio e fósforo são ametais. E da família 4A, o carbono. E além desses, também tem o hidrogênio, que a gente caracterizou como ametais. E recordados os ametais, basta a gente saber que os óxidos ácidos normalmente são formados por ametais. Olha lá, fósforo é um ametal, oxigênio é um ametal. Óxido ácido, SO3 é um óxido ácido, enxofre é um ametal, olhem aqui, e oxigênio também é um ametal. E aqui, nitrogênio e oxigênio. Nitrogênio também é um ametal, assim como o oxigênio. Prontinho. Esses três óxidos são óxidos formados unicamente por ametais, óxidos ácidos. 2, 4 e 5. Letra D de dado. Só tomem cuidado com o seguinte: nem sempre os óxidos ácidos são formados por ametais.
Um exemplo é o Mn2O7. Olha lá, o manganês e o oxigênio. O manganês é um metal de transição. O Mn2O7 é um óxido ácido também, embora o manganês seja um metal. Mas como eu falei para vocês, o importante para a gente, os principais óxidos ácidos que a gente tem que saber, são formados unicamente por ametais. E em relação ao óxido de cálcio e ao óxido de sódio, como eu falei para vocês, os elementos da família 1A, grupo 1 da tabela periódica, e os elementos da família 2A, grupo 2 atualmente da tabela periódica, formam óxidos básicos. E esses são os principais que a gente tem que saber. Excluindo o hidrogênio, ou seja, representando somente os metais alcalinos da família 1A, Li, Na, Cama, Robson, Cruzoé, em francês. Todos esses elementos vão formar óxidos básicos: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. E da família 2A, berílio, bela, magrela, casou, consenhor, barão. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos também formarão óxidos básicos. E dando ênfase, como são metais, eles vão formar óxidos iônicos, óxidos formados por cátions e ânions. Os metais da família 1A tendem a formar cátions monovalentes e da família 2A cátions bivalentes. E só mais esse exercício, escreva a fórmula dos seguintes óxidos: óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de prata, óxido de ferro. E aí note o seguinte, que até a letra D, todos os óxidos são formados por metais. E como eu ensinei para vocês, uma estratégia bem simples da gente identificar se um composto é iônico é observar se existem metais na presença de ametais. Nesse caso, são metais na presença do oxigênio, que é um ametal, portanto, são óxidos iônicos, formados por cátions e também por ânions, espécies positivas e negativas. Metais têm tendência a perder partículas negativas, convertem-se em cátions, e ametais têm tendência a receber. E aí, na hora de escrever a fórmula, o sódio é um metal da família 1A, tendência a formar cátions monovalentes. O ânion óxido, eu já falei para vocês que é 2-. E agora? Basta fazer a inversão. Vai ficar Na2O. O 1 a gente não representa, fica subentendido. Óxido de potássio. Letra B. Óxido de cálcio. Cálcio está na família 2A, tendência a perder duas partículas negativas, se transformando em cátions bivalentes. E o ânion óxido é O2-. Faz a inversão, a gente vai simplificar por 2. Em outras palavras, a soma já dá zero. Basta omitir as cargas e os valores das cargas. CaO. Letra C. Óxido de prata. A prata tem tendência a perder uma partícula negativa, se convertendo em cátions monovalentes. E o oxigênio nos óxidos sempre tem número de oxidação 2-. Vai ficar Ag1+, O2-. Faz a inversão das cargas, os valores das cargas, vai ficar Ag2O. E por fim, óxido de ferro 3. Ele já falou que o ferro é 3+, ferro 3, O. Nos óxidos, o oxigênio sempre tem número de oxidação 2-. Faz a inversão, o 2 vem para cá e o 3 vem para cá. Vai ficar F2O3. E em relação a esse último, a estratégia é diferente, é mais fácil. Heptóxido de dicloro. Cloro é um ametal e oxigênio também é um ametal. Portanto, nenhuma espécie, nenhum átomo vai perder ou vai ganhar partículas negativas. Eles vão compartilhar elétrons, vai estabelecer uma ligação covalente. Portanto, nesse caso, é um óxido molecular. No caso dos óxidos moleculares, a gente não vai fazer a fórmula unitária, como foi feito aqui. A gente vai fazer a fórmula molecular. Então, primeiramente, olha lá, vamos começar aqui pelo cloro. Dicloro significa que tem 2 átomos de cloro. Heptóxido significa que tem hepta, 7 átomos de oxigênio.
Essa substância, como eu já falei para vocês, é uma substância molecular, não é formada por cátions e nem ânions, é formada por moléculas. Cl2O7, epitóxido de dicloro. E antes de finalizar a aula, eu quero falar uma curiosidade. Atualmente a gente fabrica o sabão utilizando gordura, o óleo, e fazendo uma reação que a gente chama de reação de saponificação. A gente faz uma reação com hidróxido de sódio. Antigamente, na ausência do hidróxido de sódio, o que as pessoas faziam era utilizar a cinza da madeira queimada, que contém quantidades consideráveis desse óxido, óxido de potássio, que é um óxido básico. Aí eles misturavam a cinza com gordura, de modo a fazer uma reação de saponificação, de produção de sabão. E esse sabão era chamado de sabão de cinzas. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula, da parte 1 da aula 31. Vamos para a parte 2.